Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu irei falar sobre a viagem que eu e meu esposo fizemos para Porto de Galinhas. Eu irei falar sobre o preço da passagem, hospedagem, os passeios que fizemos em Porto de Galinha, alimentação e etc. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, dê o like e vamos lá. Gente, então, eu resolvi fazer esse vídeo porque geralmente as pessoas, elas não falam, né, o quanto que gastou naquela viagem, o valor da comida, o valor dos passeios, né. Então, nesse vídeo, eu vou resumidamente só colocar, né, quanto que a gente gastou, quanto que a gente pagou nos passeios, que nem eu já falei, né, quanto que a gente gastou total de alimentação durante os dias que a gente passou lá em Porto de Galinha. Então é isso, vamos lá. Gente, eu anotei tudo aqui, ó, tá? Porque eu anotei, tá tudo anotadinho, porque é muita coisa, né? E assim, às vezes a gente pula alguma coisa, esquece de falar algo. Então eu vou falar passo a passo, né? Desde o primeiro dia que a gente chegou lá, né? E seguir o passo a passo que a gente fez até a gente voltar da viagem. Sobre a hospedagem, nós ficamos numa pousada Vila Maraca, que fica na praia de Maracaípe, né? Eu vou estar colocando a foto para vocês verem. Bom, quando a gente chegou em Recife, nós alugamos um carro, porque os nossos planos era ir a Maragogi, né? Então a gente alugou um carro, nós alugamos na Rent-A-Car, que fica lá dentro do aeroporto mesmo, mas o rapaz leva a pessoa lá para onde não fica a locação do carro, não fica dentro do aeroporto, fica do outro lado, dá uns 5 minutinhos lá do aeroporto até chegar lá na locadora. Então foi isso. O rapaz levou a gente lá para a locadora e de lá a gente pegou o carro. E de lá de Recife para Porto de Galinhas é 1 hora de viagem. E a gente passa por um pedágio. O pedágio saiu no valor de 7, o pedágio é 7,50. E nós colocamos R$100 de gasolina no carro, já tava, o carro tava meio tanque, mas só que quando para devolver o carro, tem que devolver com o mesmo tanto de gasolina que pegou. 5 diárias saiu no valor de R$600, incluso seguro, né? Se algo acontecesse, era esse valor. Bom, chegando em Porto de Galinhas, o nosso plano era o primeiro dia ir para as piscinas naturais. Eu olhei na tábua das marés, então a maré estava para 0,5 às 2 horas da tarde, isso no dia 28. Então nosso plano era chegar e ir direto para as piscinas naturais, porque os outros dias durante a semana, até o dia da nossa viagem, não ia ter maré baixa. Bom, chegando em Porto de Galinhas, o nosso plano era o primeiro dia ir para as piscinas naturais. Eu olhei na tábua das marés, então a maré estava para 0,5 às 2 horas da tarde.
Isso no dia 28. Então, nosso plano era chegar e ir direto para as piscinas naturais, porque os outros dias durante a semana, até o dia da nossa viagem, não ia ter maré baixa. Então, o nosso plano foi esse, né? O primeiro dia ir para as piscinas naturais. Mas não foi isso que aconteceu. Não, a maré não baixou e a gente não pôde fazer o passeio. E então, o resto da tarde que a gente ficou por lá, a gente ficou conhecendo, andando lá, né, pela praia de Porto de Galinhas. A gente andou lá pelo centrinho de Porto de Galinhas pra gente se conhecer, né, porque a gente não pôde fazer o passeio, então a gente teve que ficar por lá conhecendo mesmo. Bom, no segundo dia foi o nosso passeio de buggy. Gente, antes da gente viajar, eu marquei todo um plano, eu fiz todo um plano dos dias que nós ia ficar lá. Então foi tudo certinho. Mas antes da viagem, eu agendei com a Luciana, que faz passeios lá em Porto de Galinhas. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo no link da descrição. Eu agendei com ela pro dia 29, que seria na quarta-feira. E ficou tudo certo. No segundo dia, que foi o passeio de buggy, tava marcado para as 8 horas da manhã, mas amanheceu chovendo. Não era uma chuva grossa, mas amanheceu chovendo, não amanheceu aquele dia de sol, né, aquele sol bonito. Então, eu falei com um rapaz, né, do buggy, que é o Rico, o nome dele é Rico, que ele que faz o passeio de buggy. A Luciana, ela só agenda, e o Rico que faz o passeio. Então, eu perguntei dele, né, se mesmo com chuva continuaria o passeio. Aí ele falou: não, vamos esperar até 9 horas para ver se o sol abre. Quando deu 9 horas, passou a chuva e o sol abriu. E aí o nosso passeio foi de 4 horas. O valor do passeio, até 4 pessoas, R$ 300. Mas, como tinha ido só eu e meu esposo, né, R$ 300 do mesmo jeito. Então a gente foi, conhecemos a praia, as 5 praias, né, de Porto de Galinhas, praia de Muro Alto, praia do Cupe, né, a de Maracaípe, nós já estávamos lá, que nós ficamos hospedados lá, a praia de Porto de Galinhas e Muro Alto. Fizemos o passeio de buggy, né, o Rico, ele faz todo esse valor de R$ 300, você já ganha foto de cortesia. Ele tira foto de você no buggy, lá naquele coqueiro, e já inclui essas fotos de cortesia. Ele tira no celular dele, ou se você quiser, ele tira no seu celular. E também naquela câmerazinha. E depois ele passa para você pelo WhatsApp. Então foi isso, nosso segundo dia foi o nosso passeio de buggy, né? Bom, quando a gente voltou do passeio de buggy, nós não voltamos para a pousada, nós ficamos num bar, chama Bar do Marcão, que fica lá em Maracaípe mesmo. Então a gente almoçou lá. Nós pedimos um prato feito e eu pedi um prato feito e o meu esposo pediu um hambúrguer. No total deu R$ 69 no total. Depois nós ficamos por lá mesmo, porque lá em Maracaípe é a praia que tem um surfista, né, onde as pessoas surfam lá, que é onde é maior. É pra lá que os surfistas vão. Então a gente ficou por lá mesmo até de tardinha. Bom, à noite, como a gente estava muito cansado, a gente resolveu ficar na pousada mesmo. E nós pedimos uma pizza
que lá na pousada eles têm lá, né, o cardápio, mas funciona até 6 horas da tarde. E eles dão também os panfletozinhos se as pessoas quiserem pedir, né, lanche, porque fica um pouco distante lá do centro, lá onde a gente ficou. Então eles dão um panfletozinho para as pessoas, né, não quiserem sair à noite, ficar lá na pousada, de lanche, restaurante. E então a gente resolveu ficar na pousada, que a gente ficou muito cansado, né, e aí então a gente pediu uma pizza. A pizza foi R$ 45, pizza mais o refrigerante. Bom, no terceiro dia nós resolvemos ir conhecer melhor o centrinho de Porto de Galinhas, né? Chegando lá, gente, não tem pra onde fugir. Pra chegar na praia de Porto de Galinhas, você vai ter que ir por um local que fica um monte de aqueles tipo guardinha, né? Pra você estacionar seu carro e não tem pra onde fugir. A não ser que você deixe bem distante mesmo de lá da praia. E o estacionamento lá é R$ 10 que eles cobram e você tem que pagar na entrada, não pode pagar na saída. Então, R$ 10 de estacionamento a gente pagou. Bom, lá na praia tem as barraquinhas. Uma cadeira é R$ 10 e a mesa é R$ 20. Ou seja, para mim e para o meu esposo, nós iríamos pagar R$ 40. Mas, se consumir alguma comida, alguma bebida, não paga a cadeira e nem aquela sombrinha. Mas como a gente já tinha comido alguma coisa, eu não queria comer nada, eu tava cheia. Então, nós resolvemos pagar os R$ 40, né, da cadeira e da sombrinha. Só que quando a gente tá lá, fica aparecendo várias pessoas vendendo camarão, vendendo queijo, aquele queijinho assado. E o meu esposo ama camarão. E a gente comprou uma bandejinha, um pratinho mais ou menos assim, R$ 20 com camarão. Vem na faixa de 400 gramas de camarão, o rapaz falou. Bom, se fosse pagar a cadeira e a sombrinha, 40. Com mais os 20 do camarão, saiu R$ 60. Bom, andando por lá pelo centrinho, comprei um chapéu. Eu vou estar colocando a foto do chapéu aqui para vocês verem, que foi no valor de R$ 45 o chapéu. Também mandei colocar o meu nome no chapéu e mandei fazer também um chapéu para minha sogra com o nome dela. O chapéu foi 45, só que eu não comprei lá na mesma moça que vende chapéu, comprei em outra moça. E a moça que faz o nome é em outro lugar. Então, só pra ela, eu já dei o chapéu pra ela, ela fez só o meu nome e o da minha sogra. Eu comprei o chapéu lá com ela e ela fez o nome também e ficou R$ 75 os dois chapéus. Bom, nesse mesmo dia nós voltamos lá pra pousada e resolvemos almoçar no restaurante que fica lá mesmo em Maracaípe. Nós comemos camarão empanado, que vem acompanhado de batata frita, salada. Esse camarão empanado foi o camarão empanado com suco, 2 copos de suco, saiu por R$ 149,60. Esse foi o nosso almoço, tá? E aí a gente ficou por lá até de tarde.
e o meu esposo, ele tava muito afim de surfar, sendo que ele nunca surfou. Então, para isso, tinha que ter aula, né? Tinha que fazer aula de surf, e ele queria muito também que eu fizesse. Então, a gente se informemos, né, por lá, porque lá em Maracaípe é a praia do surf, né? E lá, a vida das pessoas lá é ganhar dinheiro com isso, dar aula de surf, alugar prancha. E a aula de surf, por pessoa, é R$100. Como nós dois queríamos, né, deixaram pra gente, pro casal, R$80. 2 horas de aula. Tem a prática, que é na areia, primeiro que eles ensinam, né, como o momento, o que tu tem que fazer, como que tu tem que ficar em pé, tudo isso eles ensinam, mas leva em torno de 15 minutinhos mais ou menos. E aí ele já te leva pra água, só que na parte onde a onda é bem fraquinha, onde a onda é mais forte, que é onde ficam mesmo já as pessoas que sabem, eles te levam para aprender lá onde dá a onda fraca. Então, a aula de surf foi R$80 no primeiro dia, tá? Nós ficamos... Isso foi no penúltimo dia que a gente fez a aula, na sexta-feira. A aula de surf é R$100 por pessoa, mas como era meu esposo, eles deixaram R$80 cada, né? No caso, ficou 160 o casal, nós dois, eu e meu esposo. Bom, nós tivemos um dia de aula, né? E mais a prática. E no outro dia resolvemos de novo. Como um dia não tem como a pessoa aprender sozinha, ficar sozinha, saber o momento certo, que a onda vem, né? Ficar em pé na prancha. O que aconteceu? Nós fomos de novo, eu e meu esposo, e aí a gente já não pagou mais o valor da aula normal, né? Nós pagamos só R$80 no segundo dia. Então, ficou no valor de R$240, tá? 2 dias de aula de surf. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e... Então, à noite a gente resolveu ir passear no centrinho de Porto de Galinhas, né? Por lá nós lanchamos no Rei da Coxinha. E o nosso lanche foi 2 hambúrguer e 2 sucos. Ficou no valor de R$51,60. Bom, na sexta-feira nós resolvemos que nós iríamos ficar o dia todo na pousada, né? Descansando. Então, quando deu mais 9 horas da manhã, eu e meu esposo, a gente resolveu ir pra praia de Carneiros, né? E aí, chegando lá na praia de Carneiros, tem uns passeios, né, que fazem para as piscinas naturais, pra praia que tem do outro lado, que chamam de Banco de Areia, pra Capela de São Benedito, que é aquela igrejinha, e lá para aquela praia que fazem o banho de argila. Esse passeio é incluso tudo isso no valor de R$200, o casal, tá? R$100 por pessoa.
O rapaz disse que tava 250 o passeio, mas ele fez pra gente por R$ 200. Ele leva as pessoas tipo num barquinho, né? E no caso foi só eu e meu esposo, a gente não quis compartilhar com ninguém. Primeiro ele levou a gente pra conhecer a Capela de São Benedito, que é aquela igrejinha, né? De lá nós ficamos uns 10 minutinhos lá, que tava muito lotado e tava tendo um casamento lá na igrejinha. Nós não quisemos ir lá pra praia fazer o banho de argila, porque nesse dia que a gente resolveu ir pra Carneiros, nós tinha marcado com um rapaz da aula do surf lá, né? Que era às 3 horas. E o passeio lá em Carneiros, nós chegamos lá por volta das 11 horas. E é 2 horas de passeio. Então, nós não quisemos, nós resolvemos não fazer o passeio lá pra praia, que faz o banho de argila. De lá, da igrejinha, nós fomos direto lá pro banco de areia. Chegando lá, tiramos foto, não demoramos muito lá também, passamos 10 minutinhos lá, porque o que a gente queria mesmo era ver as piscinas naturais, que a gente não teve o privilégio de ver lá em Porto de Galinhas, né, por causa da maré. E lá em Carneiros é diferente a maré, não é que nem lá em Porto de Galinhas. E quando a gente chegou lá, a maré tava baixa, mas já tava enchendo. Então, deu pra ver os peixinhos, mas a água já tava meio embranquecenta, né? Porque a maré já tava subindo. E foi isso, a gente ficou por lá umas meia hora lá nas piscinas naturais de Carneiros e voltamos pra pousada novamente, pra Porto de Galinhas. Então, à noite, nós resolvemos pedir um petisco lá na pousada de carne. E esse petisco foi R$ 54,90. Bom, mais tarde nós resolvemos dar uma volta de carro lá por Porto de Galinhas e voltamos. Ficamos por lá pela praia de Maracaípe, né? Que lá tem restaurante, tem bares. E nós resolvemos comer um sushi lá no bar, no restaurante Sushi Bar, que é do Marcão também. E o sushi foi o sushi, uma picanha, que ficou no valor de R$ 102,90, tá? Essa foi a nossa janta. Bom, no sábado nós resolvemos ir para Maragogi e nós não fomos de carro. O que aconteceu? Como nós não conhecíamos e ficamos com medo de a estrada ser ruim, nós resolvemos comprar o pacote com a Luciana também para Maragogi. Pacote com transfer ida e volta e incluso o passeio. Bom, lá em Maragogi, o rapaz que leva as pessoas na lancha é no máximo 10 pessoas. E lá no momento que a gente está se deslocando para ir para as piscinas naturais, ele explica, né, tudinho, como será o passeio. E lá, quando chega lá, já tem várias pessoas para tirar foto. Fotógrafo por casal, R$ 100, tá? E se você quiser ver os peixinhos, se você não tiver a máscara de mergulho, é R$ 20 a máscara de mergulho. Então, as fotos mais a máscara de mergulho, eu e meu esposo, R$ 140. Ou seja, passeio mais fotos em Maragogi,
valor, eu e meu esposo, R$460. Gastamos também R$30 com água de coco, tá, gente? Meu esposo ama água de coco, então, para todo canto que a gente ia, ele comprava água de coco. A água de coco lá em Porto de Galinhas um coco é 5 e 3 por 10. Então, toda vez que a gente comprava 3 cocos. Se a gente fosse comprar 2, ia sair 10. Então, era melhor comprar 3 por 10, né? E para finalizar, as lembranças, né? Quando a gente viaja, a gente quer comprar alguma lembrancinha para nossa mãe, para nosso pai, para os nossos amigos. Então, eu vou colocar o valor total, tá? Que gastamos com lembranças. R$200 de lembranças, tá bom? Então, gente, para finalizar, é isso. Eu vou colocar o valor total que nós gastamos. Passeio, valor total, somando Porto de Galinha, Maragogi, Carneiros. R$960 de passeio. Alimentação, R$580, tá? Então, somando tudo, passagem, hospedagem, alimentação e passeio, 5 dias, R$5.846. Eu vou arredondar para os 6.000, porque teve certas coisinhas que a gente gastou, que eu não lembro, que não foi incluso nas coisas que eu falei. Então, vou arredondar aí para os R$6.000. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, dê o like, tá? E inscreva-se no canal. Obrigada, gente. Beijos.